hoje nós iremos tirar dúvidas. Dúvidas que vocês deixaram na nossa caixinha de perguntas do Relivium, Centro de Controle da Dor. O doutor André fez um print, mandou para mim. Você quer começar, doutor André? Ou eu posso começar aqui? Eu lembro que teve uma pergunta. Mariana, você que é a chefe desse trem, você fala, a gente Sou chefe nem da minha casa. Na minha casa, quem manda fazer? é uma dupla. Chama Joaquim e Miguel. Eles revezam. Eles que mandam. Hoje quem é que deu o show lá? Hoje foi o Joaquim que deu o show. Hoje foi o Joaquim. É assim mesmo. Que bom A mãe que não temos tem esses um artistas minuto de nessa paz gente. na vida dela. A mãe não tem um minuto de paz na vida dela. Não, Eu vi hoje eu uma fiquei feliz que eu pergunta. fiquei sabendo mais uma pessoa da clínica está grávida. Então vai ter Quem? Não mais tô um sabendo, bebezinho por aí. não. Então você procura saber, que eu ainda não vou falar aqui, que eu não fui autorizado a sair espalhando, mas tem mais uma grávida aí. Não, não Além sou do eu. Vitor, não é dele que nós Não estamos sou eu, falando, gente. Não sou eu. mas é uma outra pessoa que está grávida dentro da instituição. Ou seja, pisou na instituição, você quer engravidar, está com problema de Gente, gravidez? isso aqui é um centro Pisa de na Relive. fertilidade. Pisa na Relive que, pô, você Que vai sair daí isso? embuchada em pouco Meu Deus. tempo. Aquele negócio que não estava dando certo começa a funcionar. E o pior é que o Vitor não tá aqui. Ô, Vitor, que o Vitor que é o fofoqueiro da clínica. Ô, Vitor, me manda aqui um WhatsApp aqui pra você me falar quem tá grávida, Vitor. Preciso saber quem tá grávida, Vitor. Eu não vou falar não, deixar essa pessoa ela falar, porque eu acho que essa notícia tem que partir dela. Gente, quem será? Até me Quem perdi. será? Vamos voltar para as dúvidas. Não, vamos voltar. Estava nas dúvidas. Misericórdia. Tem uma É pergunta você, aqui, não então. é a Eu vou Bruna? jogar para você, então. Vai, joga para mim. Além do É a exercício Giovânia? A Giovânia físico, entrou aí. Giovânia, é você que tá grávida? Não é a eu Carol. não falei quem é não, mas assim, depois essa pessoa que tá nova, ela vai procurar você e vai falar. Daqui a pouco. Ó, vamos começar então. Questão número 1. Além do exercício físico, alguma outra prática auxilia no controle da dor? Várias práticas, né? Hoje eu estava conversando, hoje atendi uma paciente muito querida, uma paciente idosa, bem frágil. E daí eu conversei muito sobre isso com ela, né? Da importância da mudança de estilo de vida no controle da dor. Então, tem várias coisas que contribuem muito para o controle da dor. Então, assim, a prática de exercícios físicos é algo que é fundamental. Eu acho que todo paciente com dor crônica precisa ter uma atividade física. A gente sabe que a inatividade faz muito mal para a dor. A inatividade piora muito a dor crônica. Então, assim, o exercício físico ele atua como modulador da dor crônica. Ele realmente melhora a sensibilidade à dor. Ele produz mediadores que facilitam o controle da dor. Então, o exercício físico é fundamental. Mas a gente tem a alimentação também, que tem uma contribuição gigante para o controle da dor. A gente sabe que a gente tem alguns alimentos que pioram a dor, que tem um caráter inflamatório. A gente entende que hoje a inflamação crônica e o estresse oxidativo estão na raiz, né, de muitas dores. Então, o que a gente come é fundamental. Além disso, a gente tem alguns nutrientes, algumas vitaminas na alimentação que também são fundamentais. E, na verdade, nem sempre a gente consegue isso só com a comida, né, doutor André? Então, assim, a suplementação é fundamental também. Isso é uma outra coisa que contribui muito no controle da dor. Outras duas coisas que eu considero fundamentais no controle da dor, como essa paciente de hoje, por exemplo. Era uma paciente que, né, às vezes, a gente vê isso nos pacientes geriátricos, né? Eles tendem a se isolar muito, né? Eles tendem a perder as atividades sociais, a perder o convívio social. Então, isso era muito forte nessa paciente. Então, o convívio social é super importante também. A saúde mental é super importante. Então, o controle dos fatores mentais também é super importante. O intestino é super importante, a gente precisa falar do intestino. Hoje a gente tem várias doenças que têm raiz no aumento da permeabilidade intestinal, na flora intestinal doente. Então, o intestino é fundamental. O sono é fundamental. A gente precisa cuidar do nosso sono. O sono ele é importante para vários processos, né? Do nosso corpo e da nossa mente. Então, o sono é fundamental. Não tem como a gente ser saudável e dormir mal. Então, tudo isso a gente precisa organizar quando a gente fala de controle da dor. Então, assim, é muito difícil a gente tratar a dor, muito difícil, se não impossível, se a gente não olhar para esses fatores, né? Se a gente quiser só prescrever um analgésico ou quiser fazer só um procedimento e controlar a dor, é impossível, né, doutor André? Não vai funcionar. Vai funcionar durante um tempo, o tempo ali que durar o bloqueio, o tempo que durar o procedimento, depois a dor vai voltar. Então, é fundamental a gente entenda de gente, é fundamental que a gente entenda de saúde.
só assim a gente consegue controlar a dor. Tá tudo ruim. E esse é o mais comum, sabe, Renata? O mais comum é a gente encontrar os nossos pacientes assim. É o que a gente encontra todo dia nos consultórios. Agora, o que a gente vê, né? Com certeza porque eu e o doutor André a gente troca muito, a prática dele também. Mas o que a gente encontra mais comumente são as pessoas procurando medicamentos, procedimentos para curar a dor, para resolver a dor, sem olhar para eles mesmos. Então, assim, o fundamental é que você entenda que você é o protagonista da sua vida e da sua saúde. Então, é fundamental que você tome as rédeas dessa situação. Então, pô, você já sabe. Preciso fazer exercício, preciso comer melhor, preciso cuidar do meu sono, preciso cuidar do meu intestino, preciso olhar como é que estão as minhas vitaminas. Então, assim, se a gente não tratar isso, a gente não consegue tratar a dor, a gente não consegue evoluir no tratamento da dor. Né? A gente vai ficar só enxugando gelo, só bloqueando, fazendo procedimento. E não resolve o problema do doente, né? E assim, o que a gente quer é que realmente a gente resolva o problema dos doentes, que a gente consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida, um melhor controle da dor, um controle da dor que vai durar, né? Eu acho que é esse o nosso interesse, não de ir ali e fazer um procedimento que vai durar 1 mês, 2 meses, 15 dias, né? Eu acho que a gente não tem interesse nisso. O nosso interesse é que essa pessoa realmente mude de vida, ganhe qualidade de vida. Só vou complementar um pouquinho o que você trouxe. Não sei nem se a palavra é complementar, mas eu vou trazer mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é parte do intuito desse programa que nós fazemos toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na Religion, que hoje é um hospital dia no tratamento da dor. Posso assumir o nome? Educação em dor, você fala? Isso mesmo. Então, só complementando o que você trouxe, que eu acredito ser tão importante, tão quanto, que é a psicoeducação no tratamento da dor, que é esse que tem a ver com esse programa que nós fazemos toda segunda-feira aqui. E o que é isso? É o paciente entender a dor dele, entender que ela, muitas vezes, ela é benigna, que ela não vai matá-lo, que ele precisa de tomar ações e atitudes em relação à sua vida, para que ele vá melhorando por si só, ou seja, ele começa a compreender todos os fatores, e começa, após a sua compreensão, torna muito mais fácil, por motivos óbvios. A partir do momento que você entende, você começa a utilizar melhor as suas ferramentas, né? O que você vai vir a utilizar, trazer mais benefício para essa pessoa. Então, ele começa a entender do sono, quais são as estratégias que ele vai atuar no sono, do intestino, quais são as estratégias da dor, do sedentarismo ou da prática do exercício físico, o que é melhor. Ele começa a entender, ele começa a aplicar e começa a funcionar. Isso também é algo muito importante, ou seja, o exercício físico faz parte, ele é mais uma parte no tratamento da dor. O que é? Dei boa noite para a paciente. Ah, tá. Ele é mais uma parte no tratamento da dor, mas exige as outras coisas como a psicoeducação, o controle alimentar, né? Tudo isso que a gente comenta aqui. E qual a pergunta que você traz aí? Educação em dor é fundamental, de fato. Tinha uma pergunta sobre grau da dor, eu acho. Como que a gente define o grau da dor? Era isso? Você quer que eu olhe aqui ou você tem acesso aí? Vou olhar aqui no meu print, não? Poderia ter mandado para mim, né? Poderia ter trago aqui. A pessoa queria saber se tem um limite, para que o corpo, que um grau de dor que o corpo aguenta. Aí a gente parte do conceito, né? Nós vamos que o conceito da dor, ela é super individual. Ou seja, o que o meu corpo aguenta é diferente do que o seu corpo aguenta. O que o meu corpo aguenta de atividade física é diferente do que o seu corpo aguenta. E por aí segue, ou seja, isso é muito, muito relativo, né? Então, eu acho que parte por aí. Agora, nós temos escalas de mensuração dessa dor, desse agravamento, que a gente aplica no nosso questionário, que dá para ter uma ideia de, por exemplo, que é uma escala que a gente utiliza, de 0 a 10, quanto é a sua dor? Sendo 0, dor nenhuma, 10 a pior dor que você é capaz de sentir. Aí a pessoa se coloca ali nessa escala de 0 a 10, quanto ela sente de dor, né? 0, dor nenhuma, 10 a pior. Aproveita e digita aí. No seu dia a dia, quanto é a sua dor? Sendo 0, uma pessoa que não tem dor, pessoa que está bem. Sendo 10, a pior dor que ela é capaz de imaginar. De 0 a 10, quanto é a sua dor? Então, teoricamente, qual é o máximo de dor? É 10.
Quando a pessoa fala 11, 12, 13, tem gente que fala assim, né? Minha dor é 50. Ou seja, aí já começa a haver uma questão que envolve até uma supervalorização daquela dor, né? Ela te coloca até acima do teto máximo possível. Aí nós temos que até trabalhar as questões emocionais nesse caso, né? Então, mas não dá para falar quanto que é a dor máxima, porque isso é muito Eu acho que é individual. legal isso que você falou, porque assim, eu tava pensando quando ela falou isso, em dor aguda, né? E não dor crônica, mas isso é verdade, como cada um aguenta o limite de dor, até mesmo para dor aguda. Se você pensar, por exemplo, na dor do parto, né? Isso é muito, eu acho muito emblemática a dor do parto, né? Porque tem mulheres assim, eu tenho uma amiga que fala que não sentiu nada. Falei assim, eu achei tranquilo, nem achei que eu estava em trabalho de parto, fui lá, parei, pronto. Eu achei uma dor desesperada. Então, assim, fala, é muito relativo, né? É realmente o que é a definição de dor, né? Que é uma experiência emocional subjetiva, desagradável. Então, assim, é muito subjetivo e é muito pessoal. Tanto que a gente vê, né, essas pessoas que andam no fogo e tudo mais. Então, a gente não pode medir a dor do outro, né? A dor é muito subjetiva, é muito individual mesmo. Tive uma outra pergunta. O que vocês estão falando de zero aqui, gente? O que é isso? Zero é a dor, pô, que eu pedi para digitar de 0 a 10 quanto é a dor. Ah, Essas tá. duas pessoas aí não tem dor nenhuma, só tem alegria na vida. Que bom, que Mas que coisa boa. digitarem. Uma pergunta que a Bem-vinda fez, nossa querida Bem-vinda, é sobre a influência dos hormônios sexuais na dor, né? Ela queria saber sobre reposição hormonal e tudo mais. Então, assim, eu acho que é legal a gente saber que tanto o estrogênio quanto a testosterona podem influenciar na dor. Então, a gente tem uma modulação da testosterona negativa da dor e uma modulação da estrogênio positiva da dor. Mas assim, isso é muito individual, né? Eu não sei se a gente pode, assim, não sei o que. Porque assim, teoricamente a gente pode ter uma sensibilização do estrogênio à dor, uma desensibilização da testosterona, e eu acho que eles podem influenciar. Mas eu não sei se a gente pode culpar os hormônios sexuais por uma dor, um paciente que tem dor crônica e tudo mais. Tem até uma teoria que a fibromialgia seria, uma das teorias da fibromialgia, né? É que seria um estado de hipoandrogenismo. Então, a pessoa que tem uma testosterona muito baixa poderia ser um dos fatores contribuintes da fibromialgia. Eu acho que pode ser um dos fatores que estão contribuindo para a dor naquele paciente. Um paciente que tem, às vezes, realmente um déficit de testosterona grande. Mas a gente procurar fazer uma reposição hormonal para tratar a dor, não sei, sabe? O que você acha, doutor André? Eu vi já muito estudo em relação aos hormônios e acaba que você pega um grupo de pacientes que tem dores crônicas. Aí você dosa os hormônios dessas pessoas, e os hormônios sexuais que nós estamos falando. E o que se observa são os hormônios, eles estão mais baixos do que o normal. Mas aí nós temos que entender quais são os fatores que esse indivíduo passa que fazem que o hormônio caia. Ou seja, são pessoas que, de um modo geral, estão num limite de estresse maior. Só o fato do estresse estar maior, ele desregula o ciclo hormonal. São pessoas que têm problemas de sono. Só o fato do problema de sono, ele desregula o sistema, o eixo hormonal. São pessoas que costumam tomar muito analgésicos, muito opioides. Isso, por si só, também leva a uma disfunção desse eixo hormonal. Ou seja, existem vários fatores que fazem com que caia a quantidade de hormônio que se mede. E automaticamente, essa queda de hormônio também piora a vida da pessoa em vários aspectos e vai gerando aquele feedback positivo, né? Um piora o outro, que piora um, né? Ou seja, a queda do hormônio piora a qualidade de vida. A queda da qualidade de vida, em vários desses quesitos que nós citamos, faz com que caia mais os hormônios. Aí segue esse ciclo sem fim. Então, há sim uma correlação entre ambos, mas eu não sei se também é de causalidade ou se é de causa, né? A Porque assim, queda às do vezes a gente hormônio vê os causa ou trabalhos, se é né? É uma muito legal isso que correlação. você falou. Essa questão de a gente avaliar como a gente lê os artigos, né? Uma outra coisa que eu vejo que é frequente, assim, você vai avaliar e que está relacionado, mas eu não sei exatamente o que você falou, se é uma relação de causa e efeito, assim, né? Às vezes pegam pacientes que têm determinada dor e tal, não, esses pacientes aqui tinham hipovitaminose D. Mas, cara, quem não tem hipovitaminose D?
É difícil pra caramba ser suficiente em vitamina D, né? É difícil pra caramba. Então, assim, eu não sei se a gente pode... A mesma coisa dos hormônios, assim, né? O cara, pô, sedentarismo, gordura abdominal, ela produz estrona, né? Ela produz estrogênio periférico. Então, assim, a gente tem muitas coisas associadas. Então, também é exatamente isso. Eu não sei se é uma relação de causa e efeito. Eu não sei se a gente pode sempre culpar os hormônios, assim. Acho que tem algumas pessoas que podem se beneficiar de alguma reposição, mas eu não sei se é tão assim causal, sabe? Tão preponderante às vezes como as pessoas querem colocar, né? Talvez seja um dos contribuintes, não sei se o mais importante. E não necessariamente, né, Mariana, é fazer uma reposição hormonal, né? Às vezes a gente utiliza outros meios que estimulam a Hum. produção do hormônio, né? Não necessariamente você dá o hormônio, exceto em casos como a menopausa, a andropausa, né? Vamos dizer assim, não gosto muito desse termo, mas fica sendo que há essa queda da produção hormonal que você faz uma reposição para dar um suporte, né? Que aí já é um outro caso. Mas de um modo geral, a gente por outros meios, a gente consegue estimular que esse paciente produza o seu hormônio, né? Ah, e Mas é tem bons importante, eu resultados. vejo, manter isso bem. O hormônio é o que dá vida. Tem uma outra pergunta lá Baixa aí que eu estou sobre tentando achar aqui, ó. Vou ver se eu baixo aqui. injeção de ácido hialurônico para dor no quadril. Então, assim, obrigada. Ah, que bom, Benalva. Adorei a sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta, depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão de reposição de ácido hialurônico. A gente tem 3 tipos de dor principal. A gente tem uma dor que é nociceptiva, uma dor que é nociplástica e uma dor que é neuropática. A dor nociceptiva, ela é geralmente a dor aguda, a dor que tem uma ativação dos receptores. A gente não chama de dor, né? Mas seria os receptores que vão transmitir informação de dor para o cérebro, porque dor é muito mais do que essa informação. Então, é assim, a dor aguda, a dor do trauma, a dor da infecção que você falou. Essa dor é da ativação de receptores de dor, de nociceptores, que seria essa dor de inflamação e de infecção, propriamente dita. A gente tem uma dor que é a dor neuropática, que está relacionada à lesão do sistema somatosensorial. Aí a gente descreve como se fosse uma dor relativa à lesão de nervos, para ficar mais fácil. Né? Ou então a dor relacionada ao AVC, por exemplo, né? O derrame. A dor relacionada à esclerose múltipla. A dor relacionada a essa questão, que tem a ver com esses nervos que vão conduzir ali, com todos esses elementos que vão conduzir essa sensação de dor, que é o sistema somatosensorial, que é o sistema nervoso. E a gente vai ter uma dor, que é uma dor que é dita nociplástica, que é uma dor que nem é da ativação desses nociceptores e nem está relacionada à lesão de nervos, que é uma dor que é uma alteração do processamento. Então, é como se processa essa dor no sistema nervoso. Então, é a dor da fibromialgia, é a dor da enxaqueca. Hoje, a dor lombar inespecífica também é vista como uma alteração desse processamento sensitivo. Então, é como se as pessoas tivessem uma sensibilidade aumentada à dor, uma hipersensibilidade à dor, e como se elas processassem mal essa dor. Então, como o nosso corpo ele é tão inteligente que ele recebe a informação de dor quando você dá uma topada na porta, por exemplo. Isso ativa esses receptores que a gente tem na periferia, que nesse caso são receptores mecânicos, né? Uma lesão mecânica. Então, você transmite isso uma forma de eletricidade pelos nossos nervos e eles vão ser processados no nosso cérebro. Então, isso é como a informação chega ao nosso cérebro. Chegou lá, o nosso cérebro é tão esperto que ele vira e fala assim: opa, entendi que ela bateu o dedo, já entendi, pode parar a dor. E ele para a dor, tanto que passa essa dor depois. Então, a pessoa que tem uma dor do tipo nociplástica, o cérebro dela não necessariamente consegue mais modular essa dor. Então, a pessoa fica ali com aquela sensação de dor, continua. Então, isso é uma alteração do processamento da dor. Então, são esses 3 tipos de dores principais que a gente tem. E por que isso é importante? Porque a gente trata diferente. É fácil da gente entender, né? São dores com mecanismos diferentes. São dores com características diferentes. Então, é super importante quando um paciente chega pra gente que a gente encaixe ele num desses tipos de dor, que a gente entenda que a gente vai tratar diferente. Então, assim, uma dor do tipo neuropática, por exemplo, uma dor de nervo, ela não responde a anti-inflamatório. Não adianta você tomar anti-inflamatório, não vai resolver. E assim como uma dor inflamatória, às vezes também não responde bem as medicações que a gente faz para dor neuropática.
Então, a gente precisa entender qual o tipo de dor que esse paciente tem predominante. É claro que isso, assim, eu falando, né, isso parece que é simples, mas não é, né? Essas dores, elas geralmente elas estão ali entremeadas, né? Geralmente o paciente tem um padrão misto, isso se mistura. Então, assim, nem sempre a gente consegue classificar ele tão bem nesses quadradinhos. Mas é importante que a gente classifique o tipo predominante assim, de dor desse paciente, para que a gente possa tratar de forma diferente e assim ter um resultado melhor. Até porque no dia a dia o que ocorre é uma mistura de todos esses tipos de dores, né? Ou seja, o paciente, é difícil você botar ele numa caixinha só. Ele só tem uma dor nociceptiva, né? Que é uma dor dessa ativação desses receptores que leva a informação para o cérebro dizendo se tem risco de um risco iminente ou se não tem, e que dá essa sensação de dor. Mas costuma ter uma mistura de todos os processos. Ou seja, tem um problema na modulação da dor, tem um problema do nosso receptor, às vezes tem alguma lesão de nervo periférico central, e por aí segue. Ou seja, acaba sendo o paciente que muitas vezes chegam para nós, ele tem essa mistura de tudo, um pouquinho, né? Lógico, aí cada paciente vai ter uma predominância de alguma desses tipos de dores que você trouxe aí. Aproveitando a deixa de como nós estamos falando de classificação aqui, falou um pouco de fisiopatologia, fala também, Mariana, da parte temporal, que eu acho que é uma dúvida também frequente, a diferença entre dor aguda e dor crônica. É legal isso, né? Então, assim, dor aguda, a classificação da dor crônica é a dor que perdura por um tempo maior do que 3 meses, é uma classificação de tempo. Ou então o tempo maior do que o suficiente para curar aquela lesão. Então, você machucou, teve uma queimadura, teve uma topada, e era esperado que você melhorasse com uma semana, e daí você não melhora. Você fez uma cirurgia, por exemplo, isso é clássico, né, da cirurgia, fez uma cirurgia. Então, assim, o normal da cirurgia é você sentir o desconforto por 48, 72 horas e ir melhorando. E daí, se você fez uma cirurgia, aquela dor não melhora, tem uma semana não melhora, tem 15 dias não melhora, né? Eu preciso esperar 3 meses. Não, gente, não é normal. Se você fez uma cirurgia com 40 dias você não melhorou, tem uma coisa errada. Então, assim, geralmente é essa classificação. É por 3 meses ou o tempo maior que necessário para curar a lesão. E geralmente é legal a gente falar, né, que aí quando a dor se torna crônica, ela se torna uma doença. Que a gente tem a sensibilização central, a gente tem a neuroplasticidade dos neurônios. Eu costumo falar que os nossos neurônios eles ficam meio bagunçados. E essa bagunça de neurônios que acontece, ela torna a dor crônica uma doença. Então, quando você tem dor por mais que 3 meses, isso é uma doença que precisa de tratamento. Né? A gente não tem que se acostumar com a dor ou achar que é isso mesmo, que tá tudo bem. É uma doença que precisa de tratamento. Você ficou mudo. Pode se tornar crônica. E a melhor coisa que você pode fazer para sua dor se tornar crônica é deixar que ela evolua. Ou seja, estou vendo que você trouxe aí que toda vez que você faz uma caminhada longa, uma faxina, e sente dor, ela vai se repetindo. Isso é uma dor crônica, né? Que ela é ativada toda vez que você faz coisas básicas que você precisa. E sempre no mesmo local, sempre do mesmo jeito, ou seja, é uma dor crônica. Você já tem um tempo com essa história, é uma dor crônica. Então, toda dor, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, toda dor que surge, ela deve ser olhada com muito respeito, porque se ela não for tratada, ela vai se repetindo. E cada vez que ela repete, ela se torna, vamos dizer assim, um processo muito mais fácil de ficar se repetindo. Ela vai se cronificando. Ela vai se cronificando, vai se tornando mais tempo. Quando fala em crônica, fala em tempo. Então, quanto mais tempo você tem, mais crônico é essa dor. Se você nunca teve uma dor ontem, hoje, essa é uma dor aguda. Se você tem essa dor sempre, de vez em quando, por exemplo, cefaleias tem critérios. Ou seja, você não precisa ter dor de cabeça todo dia para ela ser crônica. Você tem que ter uma quantidade de crises durante um mês para se considerar crônica. Ou seja, a mesma dor, você não precisa ter ela todo o tempo, todo dia. Ela precisa ter repetições frequentes. E se isso acontece, isso acaba sendo chamado de crônica. Obviamente, os remédios eles vão deixando de fazer o efeito esperado. Muitas vezes, você tomou remédio hoje, ele fez um efeito maravilhoso, medicamento.
Remédio, eu gosto de usar esse termo, remédio para outra coisa. Mas o medicamento, você tomou o medicamento hoje, esse medicamento fez um efeito maravilhoso, a dor melhorou. Amanhã você teve o mesmo problema, você tomou o mesmo medicamento, fez joia. Fez isso uma semana, já não teve aquela eficácia toda do primeiro dia. Fez isso durante 2, 3 meses, a eficácia sumiu. Aí são vários mecanismos. É importante entender que o medicamento, ele é uma substância que o seu corpo, ele não faz parte do seu corpo. Entende? Não faz parte do dia a dia do seu corpo. Então ele vê sempre como uma substância disfuncional. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar meios para metabolizar aquele medicamento, jogar ele fora mais rápido. Então ele começa a criar vias de metabolização e esse medicamento ele começa a não fazer aquele efeito esperado, aquele efeito que se teve na primeira vez que tomou, na segunda, terceira e por aí segue. Por isso que a causa daquela dor tem que ser investigada, entende? Porque o que tem que ser tratado não é só o efeito, não é só o medicamento que você vai tomar. E sim entender, poxa, por que eu estou tendo essa queixa? E ali abordar. Lógico, você vai usar o medicamento para aliviar, para você ter uma qualidade de vida boa. Entretanto, você, ao mesmo tempo, você tem que ir tomando conta da causa. Você tem que ir tratando as duas partes, ou seja, você trata o efeito, no caso a dor, e você vai entender a causa. Qual é a causa? É o sedentarismo, é o sobrepeso, é a disfunção hormonal, é o meu problema de sono, e por aí segue. São várias questões que estão influenciando você diretamente. E é isso que deve ser tratado. Isso daí, né, é uma coisa que a Ângela tá falando que ela fez uma cirurgia e que a dor dela não melhora. Um dos principais fatores de risco para dor aguda se tornar crônica é a dor aguda maltratada. Né? Não que eu tô falando que o seu cirurgião tá tratando mal, mas assim, a dor que não é controlada, né? Então, assim, é super importante que a gente tenha um controle da dor, isso é fundamental, né? Para a sua dor não se tornar crônica. Teve uma outra pessoa, eu não sei se foi ela que falou também, que fez uma cirurgia recente e já foi 16 vezes ao hospital e que não consegue controlar a dor. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E a pessoa falou assim, mesmo com a fibromialgia. É importante que a gente entenda que o paciente que é fibromialgico, ele tem essa alteração do processamento sensitivo. Então, assim, assim, pode acontecer dele realmente ter mais dor, ou uma dor mais difícil de controlar, mas é importante que se controle a dor. Foi você mesmo, né, Ângela? Então, assim, é super importante. Então, assim, de fato, pode ser um gatilho para o pior das dores, ou para as dores da fibromialgia, né? Uma cirurgia. Mas é importante que se controle as dores. Muito importante. Assim, às vezes espera muito da medicina, que a medicina ainda não vem se atentando muito, de forma muito lenta, assim. A gente aprende muita coisa, eu digo como aluno na faculdade, eu estou formado, acho que já tem 17, 18 anos, mas dentro da faculdade a gente não vê a dor como algo muito importante, entende? A dor ela é vista como segundo plano. Ou seja, a primeira pessoa quer fazer um diagnóstico, o médico vai fazer um diagnóstico, dar um nome para a patologia, tratar a patologia, mas a dor vai ficando. E a dor por si só, como a gente acabou de falar, ela acaba se tornando uma outra doença. Ou seja, você foi no colega, ele tem que, de certa forma, lógico, buscar o qual foi o problema ali, né? Ele tem, de certa forma, fazer um seu diagnóstico, tratar o seu problema, mas ele não pode deixar a dor de segundo plano. Porque a dor diminui sua qualidade de vida, a dor aumenta a mortalidade, a dor aumenta a morbidade, a dor aumenta os custos, a dor piora N fatores da sua vida. Ou seja, só pelo fato de ter dor, a dor em si, ela deve ser vista como uma particularidade, ela deve ser tratada, ela deve ser abordada, porque senão você pode estar gerando aí um outro problema a médio e longo prazo, que é a própria dor crônica, que é um desafio, não é fácil tratar, não é fácil mesmo. A gente tem várias ferramentas, mas ela não é tão simples de tratar, até porque, como a gente já vem falando aqui, o medicamento ele não resolve. Existe a necessidade de muitas coisas. Ou seja, depois que o problema entrou, aí o trabalho ele é dobrado. É isso aí. A dor crônica, Mariana, tem cura? Tem uma pergunta aqui. Cara, que pergunta, né, doutor André? A resposta certa é não.
porque a gente não tem uma medicação ou procedimento que cura a dor crônica, né? Hoje em dia, quando a gente fala de dor crônica, a gente fala de ganho de qualidade de vida, de controle da dor. A resposta é não. Mas a gente observa que os nossos pacientes que conseguem realmente mudar o estilo de vida, que conseguem controlar essas questões que a gente conversou aqui, conseguem melhorar a saúde, quando a gente consegue realmente ir no ponto da dor ali, consegue fazer uns procedimentos certeiros, assertivos, a gente consegue muitos bons resultados, assim, né? Então, assim, a resposta certa é não, mas eu acho que é possível muito ganho de qualidade de vida, muito controle da dor, a gente observa que os nossos pacientes vivem muito bem. Eu vou na mesma linha que você, mas vou responder um pouco diferente. Para mim, a resposta certa é depende. A É, resposta certa é tem. A maior parte dos casos tem sim, tem cura, mas, entretanto, todavia, de forma passiva, é difícil a gente ter a cura. O que isso quer dizer? Ou seja, você sentar na cadeira, ouvir um bate-papo ali de 1 hora com o médico, 1 hora e meia, no caso, eu estou falando mais do nosso atendimento, e sair dali com uma receita e achar que está curada. Eu acho que aí não. Mas a partir do momento que você começa com aquela psicoeducação que a gente estava falando, começa a modificar os seus hábitos, começa a modificar os fatores causais, entra com medicamento. Quantos pacientes nós temos hoje que eu recebo mensagens, eu trabalho com dor mais ou menos 11, 12 anos, ou seja, tem já uma trajetória, apesar de pequena, dentro do universo da dor, ela é considerada até razoável, de pessoas que não sentem mais dor. Quantas vezes eu estou andando na rua, eu encontro alguém e falo, pô, doutor, aquela dor que eu sentia há 15 anos eu já não sinto mais. E os pacientes que eu já não vejo há 3, 4 anos, 5 anos, às vezes 7 anos, pessoas que eu não vejo há muitos anos. Eles me reconhecem, chegam e falam assim, pô, eu quero te agradecer por isso, isso e isso, que a dor sumiu, a dor melhorou. Eu estou hoje com outras questões na minha vida, mas não é dor. Eu falei, maravilha. Então eu não posso falar que eu concordo que ela não tem cura de forma passiva, mas a partir do momento que o paciente ele se torna ativo na vida dele, ativo no seu tratamento, como peça integrante desse tratamento, aí eu vejo que sim, ela tem cura e ela pode ser resolvida, mas não somente com medicamento. Na maior parte é das uma vezes outra ela coisa que tem. acontece também. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que me procurou porque ela sentia dor de cabeça todos os dias. Uma dor de cabeça capacitante e tal, né, todos os dias. Dor de cabeça. Aí daí hoje ela perguntou, aí eu fui atendê-la hoje, falei, ai, como é que a senhora tá? Tudo bem? Não, tô ótima, mas tô com muita dor e tal. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Não, mas a minha dor é no quadril. Então, às vezes, isso é super comum, né? Eu falei, não, mas e a dor de cabeça? Não, dor de cabeça eu não sinto mais. Mas agora eu sinto dor no quadril. Então, assim, isso é importante às vezes também, né? Porque, assim, às vezes a dor muda, ou é outra dor. Às vezes o paciente acha que, não, continuo com dor. Mas não, né? É outra dor. E muitas vezes a essência é a mesma do problema, né? É. Essa Ou paciente tem seja, essa paciente muito quê? sedentarismo. Muito sedentarismo. O sedentarismo por si só ele vai gerar um monte de problema. A dor crônica só é mais um dos problemas que ela vai gerar. O sedentarismo vai gerar, por exemplo, aumento do índice de infarto agudo do miocárdio. Vai gerar maior É isso chance de ter aí, ó. diabetes. Vai gerar maior chance de ter pressão alta. E por aí segue. Ou seja, dali já surgem vários problemas, dentre eles a dor. E isso é legal que você falou, Ângela, porque é exatamente isso que o doutor André está falando. Então, assim, se você não tratar a fonte do problema, você está sempre com dor em outro lugar. Não adianta você fazer os procedimentos, né? Porque às vezes você faz o procedimento e resolve ali, por exemplo, a dor de cabeça da minha paciente. Mas ela continuou ali com o fator causal, né? Continuou com o sedentarismo, e o sedentarismo tem outras questões, né, que trazem, né? A obesidade, a gordura abdominal e tudo mais, a disfunção hormonal, tudo isso vem junto. Então, tudo isso vai causando dor, não tem muito jeito, assim, né? Exato. A gente precisa entender as causas, o que está por trás da dor. Vamos. Desculpa, Não, pode falar. perdão. É porque eu vi aqui uma mensagem aqui agora e eu estou aqui. Fui muito espontâneo. Conclua, por favor, Mariana. Não, eu já concluí, é isso mesmo que a Rosa falou. É importante a gente O que a entender os gente ficou gatilhos. de responder sobre o ácido hialurônico. E a pessoa Ah, mandou uma tá. mensagem aqui, falou, pô, doutor, você vai falar do ácido hialurônico? Não? Vamos falar do ácido hialurônico.
Tá. O ácido hialurônico, sim, eu acho que assim, o ácido hialurônico é uma das técnicas da medicina regenerativa. A gente tem várias técnicas da medicina regenerativa que tem bons resultados. A infiltração, né, a reposição do ácido hialurônico é uma delas. A gente usa para infiltração de articulações, por exemplo, como foi o caso do quadril, mas a gente usa também peritendíneo, também com bons resultados, para a gente nutrir aquele tendão. Então, é uma das técnicas possíveis, né? Ele substitui ali o líquido que tem naturalmente na nossa cartilagem, então ele melhora a viscosidade, que ela melhora o deslizamento dessa cartilagem, ele nutre os condrócitos, que são as células que estão ali na superfície da articulação. Então, melhora, assim, de uma forma geral, as dores articulares e as dores peritendíneas, tem muito benefício. Que bom, Ângela, a gente fica É. muito feliz, de verdade. O... Eu só não acho, assim, exatamente, eu só vou concluir o que a Mariana falou, tá? Só vou seguir. É porque eu vejo muitas pessoas achando que vai usar o ácido hialurônico e vai ficar bem. É. E não é verdade isso, tá? Até porque nós temos que entender se essa dor ela é intra-articular, se essa dor é extra-articular, quanto tempo de dor tem, quantos grupamentos de músculo já estão, quantos músculos do grupamento muscular já estão afetados. Ou seja, porque é fantástico para casos mais iniciais de dor intraarticular, os resultados realmente são muito bons, mas para casos mais crônicos, dificilmente você vai fazer uma aplicação e vai se sentir muito bem por um período de médio e longo prazo. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, tudo depende muito do seu caso, né? Se for um caso inicial, com uma dor intraarticular, com uma sinovite, que é uma inflamação ali da sinóvia, onde produz o líquido, aí com um grau de osteoartrose pequeno, pô, o ácido hialurônico vai ser bacana. Não, você faz os exames físicos, não tem aparentemente nenhuma tendinopatia, poxa, eu acho que vai ser muito bom. Agora, se o caso ele é mais crônico, de alguns anos, você já tem vários sinais no exame físico e no exame de imagem sugerindo tendinopatias, por exemplo, bursopatias e etc. Eu acho que o ácido hialurônico sozinho, nesse caso, dar muita responsabilidade para ele. Ele pode te decepcionar. Nesse caso, sim, o ácido hialurônico entra no tratamento? Entra, mas como peça integrante, uma peça que participa do tratamento, não como Salvação o da lavoura. grande. Exatamente. Ele entra como mais um, né? Eu acho que é isso daí, né, bem-vinda? E dor, assim, nunca é uma coisa só. Sabe, dor nunca é uma coisa só. Então, assim, o que eu observo, às vezes, é muito isso também, né? Não sei, doutor André, mas às vezes eu observo muito isso. Joelho, ombro, né? Principalmente essas grandes articulações. As pessoas fazendo uma infiltração de ácido hialurônico e achando que vai resolver o problema. Não resolve. Não, pior que às Né? vezes vende essa ideia. Eu costumo dizer que para martelo tudo é prego, né? Ou seja, o martelo vê uma coisa, ele acha que é um prego, ele vai dar uma martelada, pronto, acabou. Então, costuma se vender para o paciente que fazer a viscosuplementação, isso vai ser o grande divisor de água na vida do paciente. E na grande maioria das vezes não é bem assim. Na grande maioria das vezes, o ácido hialurônico é só mais um ingrediente do tratamento. É muito bom, muito importante. A gente sempre que pode utiliza, mas ele como parte, como mais um ingrediente de um tratamento. E não como que vai resolver todos os problemas daquela articulação. De fato, não é bem assim. Então, eu não gosto muito, e eu observo muito, que você coloque o ácido hialurônico como o grande responsável pela melhora de todos os problemas de dores articulares. Não é assim que eu vejo, né? Até porque ele é mais uma ferramenta que nós vamos É utilizar, uma ferramenta. mais um ingrediente. O que eu acho exatamente isso, é que uma pessoa comentou aqui sobre acupuntura e falou assim, a acupuntura para mim é mais dor do que solução. Eu sou acupunturiatra, eu sou muito fã da técnica, mas eu acho que é exatamente isso que o Dr. André falou, assim, é mais uma ferramenta. É muito difícil você tratar dor usando só uma ferramenta. Então, assim, isso infelizmente assim, não funciona, né? Funciona em casos selecionadíssimos. Então, acho que assim, o que é legal da medicina da dor, o que é legal de você fazer é você combinar técnicas. Né? E claro que tem indicação, tem pacientes que
vão ter uma resposta boa, pacientes que vão responder bem aquilo. O paciente que tem pânico de agulha não é paciente para acupuntura. O paciente que tem uma hipersensibilidade, né, na pele não é paciente para acupuntura. Então, assim, não, eu sinto mais dor da agulhada do que benefício. Então, não é para você. Não é para você. É exatamente, assim, eu acho que a acupuntura tem excelentes benefícios, né? Eu acho que a acupuntura, o maior benefício dela é nas outras coisas, exatamente isso que você falou. Eu acho que, assim, a gente faz neuromodulação para dores localizadas, tipo dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril, dor no lombar, tem excelentes resultados. Mas o maior benefício para mim da acupuntura é tratar o sistema. Então, a acupuntura, ela tiver com um ser integral. Então, o paciente chega para mim, eu sou uma pessoa angustiada, sou uma pessoa que tem muita raiva, muito rancor, sou uma pessoa que durmo mal, sou uma pessoa que me relaciono mal, sou uma pessoa que tem muita rinite. Então, assim, essa é uma pessoa que a acupuntura trata bem. Porque a acupuntura, ela trata o indivíduo. Então, tudo melhora. Então, é um paciente que chega pra mim no outro dia e fala assim, olha, doutora, meu intestino melhorou. Eu não ia no banheiro, agora eu vou. Eu tô mais tranquila. Não tô brigando tanto com meu marido, não tô me estressando tanto, tô dormindo melhor. Minha dor também melhorou. Opa, Então, tem que ela mandar trata alguém aqui em casa para acupuntura. Hã? Não tô mais brigando tanto com meu marido. Vou pegar Não tô esse mais trecho brigando. da live, vou fazer um corte e vou mandar para alguém Não, aqui em mas eu casa acho que que se o tratar problema com aí acupuntura. é o outro lado, talvez, né? Fazer Pode essa ser? reflexão. Será que você não está estressando demais também, né? Pois é, bem-vindo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que às vezes tem que fazer essa reflexão. Assim, é uma excelente técnica, mas não é para todo mundo. Assim como tudo não é para todo mundo, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa vem aqui, eu quero. Isso é frequente. A pessoa chega para mim, o doutor André, e fala assim: eu fiquei sabendo que vocês fazem radiofrequência, né? Risotomia. Cara, às vezes não é para você. É, isso aí, tava mesmo. Ele tá de show, ele adora dar show. Homem é assim, né, Ângela? Adora dar show. Então, assim, às vezes não é pra você. Isso daí, Kátia. Às vezes, igual o André falou assim, o ácido hialurônico tem um bom resultado, tem um bom resultado. É uma das coisas que a gente pode associar, mas não é só o ácido hialurônico que vai resolver. Pô, às vezes você tem muita tendinopatia, tem muitas outras coisas. Então tem que resolver isso também. Então não é uma coisa só, né? Eu acho que o que faz a mágica é o conjunto das técnicas, a mudança do estilo de vida, é tudo junto. É isso É aí. tudo junto. Tem mais alguma questão aí, Mariana? Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi ótima a nossa live hoje. Tiramos muitas dúvidas. Acho que a gente pode, inclusive, fazer outras lives assim, nesse formato. Acho que funcionou super bem. Eu acho que bom que você Eu quero voltou. começar a Seja bem-vindo fazer de volta. live. Eu quero ainda essas pessoas que mais participam aqui. Eu acho que elas tinham que entrar na live, a gente bater um papo ao vivo na live, Acho. Vamos assim. chamar. Olha Vamos só. chamar a Kátia, a Bem-vinda, bem-vinda. Kilder, Hilda Ângela, também está sempre aqui. Kátia. Kilder está aí, ele vem aqui só para ouvir que a acupuntura é bom para tratar a esposa. Eu gostei dessa parte, que a acupuntura é bom para tratar estresse da Você esposa, gostou, deixar o né? marido mais Eu não tranquilo. não falei isso. Hã? Olha só, ele Já me vou compromete sempre, recomendar a gente. Olha, eu não sei o que eu faço acupuntura com esse para homem, gente. geral, Olha, mano. Chegou na ele só me clínica agora, compromete. junto com o maridão, bicho, dá uma dose de acupuntura para essa mulher sua, que a sua vida vai melhorar. Ó, Ah, mas a maioria dos estresses das mulheres vem dos maridos. Se você estressasse a gente menos, não precisava fazer acupuntura. o marido estressa, o marido estressa, porque na Marido cabeça estressa. dele, ele só consegue ver uma coisa de cada vez. Eu vim com a Gente, mas Giane. por que vocês são assim, gente? Vocês só conseguem. Isso me irrita demais, meu marido, gente. Que é Eu, isso? Eu faço 15 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu tava no hospital com o menino, resolvendo o problema do paciente, fazendo não sei o quê. Aí meu marido não consegue, meu marido não consegue. Se eu virar pra ele e falar assim, pega aquele copo ali, ele não consegue. Porque... não, para com Gente, como isso. vocês vivem? Sério, como vocês botam um pé na frente do outro? Sério, não tem Porque condição disso. exatamente isso, porque a gente bota um pé na frente do outro, e a gente Não tem vai. É um condição, pé na gente. frente do outro, Sério, um eu pé não na sei frente do como outro. vocês vivem. Eu falo Não isso dá para todos botar os um dias com meu pé na marido. frente do outro, botar o sapato, botar o boné. Pô, não dá, vestir a camisa com o pé na frente. Nós faz uma coisa de cada vez. Entendeu? Mas é porque a gente faz 1000, por isso que vocês podem fazer uma Aí, coisa de pô, cada vocês vez. ficam irritados que nós temos as nossas É, limitações. ué. A gente só faz uma coisa de cada vez, pronto. Tá vendo? Agora, Isso é vi com a geral, Giane gente. agora viajando, ela começa a falar uma frase
falando, por exemplo, falando da clínica. Aí ela começa a falar frases falando da clínica, e ela vai, ela termina, passa pela faculdade, ela vai na vida familiar dela, ela volta na clínica, e quando você responde da vida familiar, ela fica puta. Não, mas você não Já entendeu? evoluiu, né? Cara, pelo amor de Deus, é difícil, viu? Não é difícil, não. Não, e olha só, você quer ver Só outra coisa passar que com você sabe? pontura. Você faz isso também? Você faz isso também, que você faz isso comigo. Você faz isso comigo. Meu marido, você vê uma coisa que me irrita nele? Mandou fazer menos, né? É isso aí, eu tenho que fazer isso também, Kátia. Por exemplo, eu pergunto 3 coisas no WhatsApp pro meu marido só responde a última. E você Que é faz isso mais comigo relevante. também. Você faz isso comigo também. Hoje Para mesmo eu perguntei 2 começar, coisas pra olha ele, só só, responde se uma. você observar, existem estudos mostrando quantas palavras a mulher fala no dia, quantas palavras o homem fala no dia. Entendeu? A Gente, mulher fala mas muito isso é um mais. problema de vocês, não é um problema nosso. Talvez na sua cabeça ele respondeu só a última, mas ele já respondeu as 3 com uma palavra só e você ficou pé da vida. Não, temos que conversar mais sobre isso em outro momento. Sim. Por hoje, a Todas as live está mulheres muito me bacana. apoiaram, tá? Nosso público é predominantemente Olha, feminino. cada uma coisa de uma vez. Existe pessoas. Né? Muito bem. Gente, muito obrigada, tá? Vocês brilharam. Já vão pensando quem vai se candidatar para nossa live, que o doutor André falou que vai convidar. Eu acho que pode ser a Kátia, ou a Bem-vinda, o Vitor. Pode ser todo mundo. Pode ir entrando um pouquinho cada um, assim. A gente vai batendo um papo, esclarecendo dúvidas. Porque uma coisa é, eu busco aqui trazer as coisas mais conforme eu escuto. Mas uma coisa é um Do médico nada. tá falando as coisas, né? A outra coisa é o próprio paciente trazer aquela da maneira dele, como ele se vê, como ele passa pelas dificuldades do dia a dia, o próprio paciente falando, isso nos facilita bastante. Eu também, você não conhece ninguém aqui mais envergonhado, mais tímido do que eu. Eu sou a pessoa mais tímida que tem aqui nessa live, aqui sou eu, com certeza, mas tô aqui. Né? O que foi, Mariana? Aí, tá Com vendo? certeza. Você é muito tímido. Você é Ah, conhecido mundialmente pela sua timidez. eu sou mesmo. Mas tá bom. Pessoal, Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Pessoas que estiveram conosco aqui, mais uma vez, muito bacana estar com vocês. Cada vez a live está mais generosa, com mais pessoas presentes. E é uma alegria para nós, né? Para todos nós, tá bom? E o que eu posso pedir é que o Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, que vocês tenham uma semana incrível. E na segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui falando novamente sobre alguma coisa relacionada aos pacientes com a dor, mas no fundo nós estamos falando de paciente, falando de vida, falando de um todo e acaba falando de dor também. Não é isso? Um beijo Boa grande. noite, pessoal. Obrigada.